Imagine desenhos gigantescos, tão grandes que só podem ser vistos do céu, espalhados por um deserto árido. O que seriam esses desenhos? Quem os fez e por quê? Hoje, vamos desvendar o enigma das linhas de Nazca. Essas linhas enigmáticas têm capturado a imaginação de muitas pessoas ao longo dos anos. A partir de agora, você embarcará em uma jornada para explorar esses mistérios. As linhas de Nazca são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Localizadas no deserto de Nazca, no Peru, essas enormes geoglifos intrigam cientistas e pesquisadores há décadas. Vamos explorar a história, as teorias e as descobertas fascinantes sobre essas incríveis criações. Elas cobrem uma área de cerca de 450 km² e foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco em 1994. As linhas de Nazca foram descobertas por exploradores peruanos na década de 1920, mas só ganharam atenção mundial nos anos 30, quando aviadores sobrevoaram a região e perceberam a magnitude dessas figuras. Feitas pela cultura Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C., essas linhas foram preservadas pelo clima seco do deserto. Quando foram inicialmente descobertas, poucos podiam imaginar a complexidade e o alcance dessas linhas. Um dos primeiros a estudá-las em detalhe foi o arqueólogo peruano Toribio Mejia Chespi, que as notou em 1927 enquanto caminhava pela região. No entanto, foi apenas com a era da aviação que sua verdadeira extensão se tornou visível. Os Nazca criaram essas linhas removendo a camada superficial de pedras avermelhadas para revelar o solo claro por baixo. Mas como conseguiram criar figuras tão perfeitas e grandes sem tecnologia moderna? Essa é uma das perguntas que os cientistas ainda tentam responder. Os Nazca usavam estacas de madeira e cordas para traçar linhas retas e figuras geométricas. As pedras escuras da superfície do deserto foram removidas para revelar o solo mais claro por baixo. Incrivelmente, muitos dos instrumentos usados foram encontrados em escavações, oferecendo um vislumbre dos métodos dos antigos Nazca. Existem centenas de figuras diferentes, desde linhas simples e formas geométricas até representações de animais e plantas. Algumas das mais famosas incluem o beija-flor, a aranha e o macaco. Cada figura tem seu próprio conjunto de mistérios e significados. O beija-flor, com sua forma graciosa e detalhada, mede cerca de 93 metros de comprimento. A aranha, outro geoglifo famoso, se estende por 46 metros. O macaco, com sua cauda espiralada, tem aproximadamente 93 metros de comprimento. Cada uma dessas figuras é um testamento à habilidade e ao conhecimento dos Nazca. O que essas linhas representam? Existem várias teorias. Algumas sugerem que eram parte de rituais religiosos, talvez relacionadas à água, um recurso precioso na região. Outras acreditam que poderiam ser um calendário astronômico. Há também teorias mais controversas que sugerem envolvimento extraterrestre. Muitos arqueólogos acreditam que as linhas estavam relacionadas a rituais de água. O deserto de Nazca é uma das regiões mais áridas do mundo, e a água seria uma preocupação constante. As linhas e figuras podem ter sido criadas como parte de rituais para invocar a chuva ou como oferendas aos deuses para garantir a fertilidade das terras. Outra teoria popular é que as linhas de Nazca funcionavam como um enorme calendário astronômico. Algumas linhas parecem alinhar-se com solstícios e outros eventos astronômicos, sugerindo que os Nazca usavam esses geoglifos para monitorar o céu e planejar atividades agrícolas. Entre as teorias mais controversas, está a ideia de que as linhas de Nazca foram criadas com a ajuda de extraterrestres. Proponentes dessa teoria argumentam que a precisão e a escala dos geoglifos são além das capacidades humanas da época, sugerindo uma ajuda de fora deste mundo. Pesquisadores têm usado diversas técnicas modernas para estudar as linhas de Nazca, desde análises de solo até imagens de satélite. Essas tecnologias ajudam a entender melhor como as linhas foram feitas e preservadas, mas ainda deixam muitas perguntas sem resposta. Com o avanço da tecnologia de imagem, como drones e satélites, os cientistas podem capturar imagens de alta resolução das linhas de Nazca. Isso não só ajuda a mapear e documentar essas figuras, mas também a identificar novas linhas que estavam escondidas ou danificadas. Análises químicas dos solos revelaram muito sobre o processo de criação e preservação das linhas. Descobriu-se que o solo sob as pedras removidas é significativamente menos oxidado, o que explica a diferença de cor. Além disso, estudos mostram que o solo foi compactado, o que ajudou a preservar as linhas ao longo dos séculos. Manter essas linhas intactas é um desafio constante. O turismo descontrolado, a mineração e as mudanças climáticas ameaçam essas obras-primas. Esforços de conservação estão em andamento,
mas é uma batalha contínua para proteger esse legado histórico. Embora o turismo traga benefícios econômicos, também apresenta riscos significativos para as linhas de Nazca. Visitantes desavisados ou descuidados podem danificar essas figuras frágeis, pisoteando áreas sensíveis ou deixando lixo para trás. A expansão urbana e as atividades de mineração nas proximidades também representam ameaças. A construção de estradas e outras infraestruturas pode destruir partes das linhas, enquanto a mineração pode alterar a paisagem de forma irreversível. Várias organizações internacionais e o governo peruano estão trabalhando juntos para proteger as linhas de Nazca. Isso inclui a implementação de zonas de proteção, monitoramento constante e campanhas de conscientização para educar o público sobre a importância de preservar esse patrimônio único. As linhas de Nazca não são apenas um mistério arqueológico, elas também inspiram a cultura popular, arte e até mesmo filmes. A fascinação por essas figuras continua a crescer, alimentando novas teorias e descobertas. As linhas de Nazca têm inspirado artistas ao redor do mundo. Suas formas de mistério são frequentemente retratados em pinturas, esculturas e outras formas de arte. Filmes e documentários também exploram essas linhas, apresentando novas teorias e alimentando a imaginação do público. Além disso, as linhas de Nazca têm um impacto significativo na educação e na pesquisa científica. Elas são frequentemente usadas como estudo de caso em arqueologia e outras disciplinas, desafiando os alunos a pensar criticamente e a explorar métodos de pesquisa interdisciplinar. As linhas de Nazca continuam a nos intrigar e fascinar, desafiando nosso entendimento da história e da criatividade humana. O que você acha que essas linhas significam? Tem alguma teoria própria? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais mistérios fascinantes. Obrigado por assistir. Confira nossos outros vídeos de curiosidades e até a próxima!